A paz do Senhor. Que a graça do Senhor esteja contigo, que a graça do Senhor esteja junto a si, com a sua família, em todos os seus afazeres. Se você está no serviço, boa jornada laboral. Se você está a descansar, então bom descanso. Se não te sentes bem, então eu declaro sobre a sua vida saúde, amém? Saúde, eu profetizo saúde e que o Senhor te faça levantar. E eu digo, levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo. Se você está na caminhada e está a escutar este vídeo, então boa condução, tenha cuidado, porque você pode travar o vídeo e assistir mais tarde, amém? É um prazer estar aqui a servi-lo, dizer que estamos no cotidiano e os tempos estão no fim, precisamos de falar com Deus, aprender de Deus, para que nos seja mais leve a caminhada, pois não está fácil para ninguém, aleluia, não está fácil. Nós conseguimos passar, porque a graça de Deus é conosco, amém? Partilhe o vídeo, tem ali no coraçãozinho, eu te peço, por favor, clica ali no coraçãozinho, porque isto faz com que os vídeos sejam entregues a outras pessoas, amém? E é muito maravilhoso, é muito maravilhoso. Então, queira, por favor, prestar atenção ao que o Espírito Santo quer dizer para si e para mim, amém? Deus seja louvado. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis 37, aleluia, no seu versículo 3, nós vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus, no aspecto em que a nossa luz desperta inveja, mas muitas vezes nós regamos esta inveja, amém? A nossa luz, o nosso cotidiano, as respostas de Deus sobre a nossa vida desperta inveja, e às vezes desde criança, porque a Bíblia diz que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe, e a uns fez profeta desde o ventre da mãe, da sua mãe. Então nós somos abençoados, e quando começamos a caminhar, crescemos, o nosso desenvolvimento vai se indo, vai se aflorando como a luz, e os inimigos, não é? Inimigos vão vendo, os invejosos vão vendo. Então você tem a graça, mas muitas vezes a inveja circunda por nós, e principalmente pelo facto de nós não termos estratégia, não termos o conhecimento da palavra. Você nasceu para ser próspero ou próspera, mas você tem que estar debaixo de um processo para o Senhor te ver a caminhar sobre a prosperidade, para que as coisas que Deus te der sejam coisas que prosperem e que estejam ali o tempo suficiente. Então quero dizer que há coisas que, se nós não tivermos conhecimento de determinadas estratégias que Deus usa no processo do nosso crescimento, nós podemos botar por água abaixo tudo quanto o Senhor preparou para nós. Amém? E eu quero que tu prestes atenção sobre isso. Gênesis 37, versículo 3 diz assim: Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Portanto, o pai de José, né, o Israel, amava o José, era o filho caçula, né? Acho que todos nós gostamos muito dos filhos caçulas. Para quem já tem filho caçula, eu já tenho, graças a Deus. Então, geralmente, todos nós amamos o filho caçula e damos mais correções no primeiro filho. Então a Bíblia aqui declara que Israel, não é, amava esses filhos, e nós vamos aprender que Israel, que era o pai de José, não escondia o amor que sentia por este filho diante dos outros, amém? Mas este menino, pelo decorrer da leitura da palavra no verso 37 e os versos anteriores, nós conseguimos notar que ele foi abençoado desde o ventre de sua mãe. E o pai notava, porque o José era aquele tipo de filho prestativo, aquele tipo de filho presente, aquele tipo de filho que podia coartar do tempo para ele, podia se coartar do tempo para ele para prestar honra ao pai. E Israel não escondia isso, Israel metia aquilo à tona, e isso suscitou a inveja. Eu quero dizer que a inveja ela veio antes do pecado.
Amém? A inveja veio antes do pecado, sim. E nós vamos um dia falar sobre isso. A inveja veio muito antes do pecado. Porque foi a inveja que entrou em Satanás e começou a rodar o jardim e fez a Eva pecar. Já existia a inveja antes do pecado. Amém? É a inveja. Antes do pecado já existia a inveja. Portanto, mas um dia vamos aflorar essa palavra, esta ideia do Espírito Santo para com a palavra. E, portanto, Deus diz que Israel deu uma túnica de várias cores. Quando a gente nota o arco-íris, a gente vê que ele tem várias cores, que é as múltiplas cores que se apresenta a Deus para a sua vida. E naquele dia, quando aconteceu o arco-íris depois do dilúvio, Deus disse que eu não vou destruir a terra, não vou destruir a terra com os homens, aliás, com a água, naquela altura, e ele diz que a paz esteja convosco. Portanto, a túnica é honra, honra, as várias cores que ali estão, simboliza algo para a sua vida, e nós podemos um dia também falar sobre as simbologias das cores do arco-íris. E nós encontramos que José sabia que o pai o estimava, e ali começa o erro comportamental de José, porque José sabia que ele causava inveja aos irmãos, e o que ele fazia? Ele também sabia que Deus falava muito mais com ele do que os irmãos, e ele começa a falar os sonhos, falava bastante dos sonhos, e aquilo irritava cada vez mais os irmãos. Então, muitas vezes, o cuidado não é com as pessoas de fora, porque as pessoas de fora têm uma dificuldade muito grande em te atingir. Eles te atingem quando você tem erros comportamentais, quando você fala demais os teus projetos, quando você anda demais, quando você anda muito nas sentadas, tanto nas sentadas da igreja, todas as atividades da igreja você está lá. E quando estiveres ali, não é só para fazer o seu trabalho e sair, é para você fazer a fofoca, você fazer a intriga, você, quer dizer, enfim. Nós vemos muita gente assim. Isso causa a sua boca, os seus planos, quando falados, causa inveja nos vizinhos. Mas incrível que causa muita inveja também aos nossos irmãos próximos, até de sangue. E então você tem que criar critérios comportamentais que ajudem Deus a passar contigo no processo sem subsaltos. Porque os nossos comportamentos podem criar subsaltos na atuação de Deus para a nossa vida. Amém? Presta atenção, o nosso comportamento cria subsaltos, subsaltos nas estratégias que Ele tem para a nossa vida, porque nós acabamos por falar o que Deus quer de nós. Aleluia! Então, os irmãos já tinham visto que o pai tinha dado a túnica, era a honra que estava a dar, era a prosperidade, era a bênção. Então eles se levantaram, como quem diz, olha, devíamos ser nós e não José. José, por quê? Eu sou o irmão mais velho, eu sou o irmão do meio, sou maior que José, até trabalho melhor que José, mas o pai prefere José. Assim é Deus. Vamos lá ver a representação de Israel aqui, é a representação de Deus. Deus pode vir te honrar e você sim vai descer com essa honra e acabar estragando projetos de Deus na sua vida. Amém? Não se conta o que de bom e próspero está a acontecer contigo em qualquer pessoa, principalmente quando esta pessoa é pobre, né? Há pessoas que no meio da família contam sonhos e ela sabe que aquele sonho é de prosperidade, ela sabe que eu vou contar este sonho e vai causar inveja na fulana, vai causar inveja na minha irmã. Não faça isso. Tenha cuidado. Amém? Já dizia aos mais velhos que a vida é para aqueles que têm cautela, não é? Já dizia aos mais velhos que o calado chega longe. Amém? O calado chega longe. Então a nossa boca pode criar morte prematura nos nossos projetos. Aleluia. Morte prematura nos nossos projetos. Então devemos ter cuidado, sim. Devemos ter muito, mas muito cuidado mesmo. Dizer que quando você fala algo valioso para alguém, que muitas vezes ele nunca conseguiu alcançar nada, você cria o espírito de inveja. E o espírito de inveja mata. O espírito de inveja é um pecado para a pessoa que o pratica, mas ele é poderoso em matar.
Amém? É poderoso em destituir. O espírito de inveja rodava na figura da cobra, da serpente no Éden. E quando aplicada, a Eva cede e causou-lhe a expulsão do Éden, causou-lhe a expulsão dos projetos de Deus. Deus não podia manter a Eva ali, porque sabia, e o Adão, porque sabia que Adão cedeu à esposa, e a esposa ia ceder mais uma vez à cobra, porque sabia que todas as vezes Deus teria compaixão, iria perdoá-la. Então Deus notou, olha, eu posso tomar conta de vocês, mas fora dos meus projetos. Eu já não vou poder dar-vos os projetos, porque vocês, há aqui mais segredos que depois, com essa aliança que vocês tiveram com a cobra, com a inveja, ela vai entrar aqui e vai destruir tudo de bom que eu tenho. Então, foram colocados. Então, se você falar muito, você faz com que Deus te tire fora dos seus planos, te tire fora do Éden. Amém? Coloca-te fora do Éden e dificulta projetos. Houve projetos a posterior, mas não iguais ao projeto inicial. Amém? Isto é muito importante. Dizer assim que isto pode causar atraso na sua vida e dizer que nem todo mundo vai se agradar. Isto até se constitui estupidez se você achar que todo mundo deve agradar-se dos seus projetos. Há pessoas muito emocionadas, dizem de tudo, olha, aconteceu isto, eu vou para ali, eu vou fazer uma viagem, mas ninguém precisa de saber das suas viagens. Faz simplesmente, até porque você não vai acrescer nada na vida dos outros com a sua viagem. E se tiveres que acrescer, vas acrescer a sua família, senão a sua própria vida. Por que você fala? Por que você fala, querida, estás aonde? Olha, estou no sítio X, estou a fazer isto. Não, quem te perguntou se estavas a fazer isto ou aquilo? Quem é? Não estou a perceber. Quem te perguntou? Amém? Então, nem todos se agradam dos seus sonhos. E eles não são obrigados a se agradarem. Amém? Mas você também não é impelido. Eu acho que não há nenhum demônio que te impele a abrir a boca e falar de todos os teus planos, até das suas orações. Amém? Até vais. Olha, nós devemos ter cuidado e ver o movimento dos espíritos. Há pessoas que contam todos os seus sonhos a um pastor que não tem o dom de interpretação de sonhos. Você faz mal. Porque é preciso contar alguém que tem este dom, porque quando Deus coloca este dom, Ele coloca a forja no coração daquela pessoa para lidar com aquele ambiente. Você pode estar a falar no pastor que estou a sonhar que eu vou ser o futuro presidente da República X. E esse pastor, se não tiver o coração nobre do Senhor, se ele não passou no processo, ele pode se criar o maior ator do filme de terror contra a sua vida. Amém? Então devemos ter muito cuidado, a sabedoria. No processo de Deus, José aprende a se manter em silêncio, aprende a guardar segredos do coração até o momento oportuno. Deus teve que lhe ensinar. Portanto, ele teve que ir para a cova, jogado pelos seus irmãos. Depois de sair da cova, ele teve que lidar com a escravatura, teve que lidar com a mulher do faraó e ele teve que ir para a cadeia, tudo por causa da boca, sabe? Tudo por causa da boca, porque ele falava demais, os irmãos irritaram e venderam ele. Então ele teve que passar pelo processo e Deus notou. Será que Deus não podia desviar? Ele podia, mas a maior parte das vezes que eu noto no comportamento de Deus para nós, Deus não desvia ninguém de uma cova, de um problema. Ele permite você entrar na cova e Ele se mostra como Deus supremo na sua vida, te tirando da cova. E muitas vezes esses processos são importantes para nós, porque eles nos trazem uma outra apreciação. Depois de José passar por todo o movimento de escravidão psíquica, emocional, passou por depressão, sabe? Eu vejo aqui personagens bíblicas que passaram por depressões fortes e eles saíram disso, tiveram a primazia de sair disso, foi uma bênção. E eu noto que saíram com sucesso, saíram com muito sucesso e aprenderam. Daí José aprendeu que o silêncio é a arma dos negócios, os negócios de Deus e os seus negócios. Amém? O silêncio. Projetos não devem ser falados. Quando você procura Deus em oração, Ele dá-te projetos, não é para você abrir a boca e falar. Você precisa de concretizar o projeto e só depois de concretizar, você dar uma distância daí 6 meses e depois você falar. Por quê? Porque também o projeto será visível e alguém virá te perguntar e você não tem que dar os detalhes das situações, o que você passou e deixou de passar. Você vai dizer, é a mão do Senhor, é a mão do Senhor. Eu só tenho que agradecer aquilo que Deus... Há pessoas que estão habituadas a darem testemunhos na igreja,
de sonhos, de revelações que Deus lhes deu particular e o projeto ainda não está a andar. Portanto, é um governo que anuncia, é um governo celestial que anuncia que, olha, eu vou abrir créditos para a área X, para a área sentimental, eu vou lhe abençoar. Então ele vai ter com aqueles clientes que mais procuram as coordenadas celestiais. Portanto, quem são esses clientes? Aqueles que mais oram, aqueles que mais procuram Deus, aqueles que procuram ficar em mais sintonia com Deus. Então, quando chega na altura da abertura desses créditos espirituais, o Senhor procura-te e diz assim, olha, eu vou abrir esta área e eu quero te dar, eu vou abençoar vocês. Ele não vai te dizer o número de pessoas, mas você está dentro deste plafond e, portanto, cria o processo. Eu quero isto e aquilo, você está qualificado. O que te traz a qualificação é a oração. E depois disso, ele te diz o que é que você vai fazer e te diz quanto vai te dar, o que é que ele vai te dar. Você pega e vai dizendo, pastor, ele ainda não te deu e o processo está em andamento, porque você vai passar por um processo, amém, de ansiedade, às vezes de uma determinada, ele vai te forjar para que aquela bênção, quando vir à sua mão, aquele financiamento do céu vir à sua mão, ele possa realmente fruir do jeito que ele quer. Por quê? Porque aquilo vai impactar a sua vida de forma próspera, mas também vai impactar o reino dele através dos teus dízimos, das tuas ofertas. Então você precisa de subjugar aquele processo. Mas quando você começa a falar, olha, eu tenho um testemunho aqui, eu quero dar um testemunho, aconteceu-me isto, o Senhor falou comigo isto e aquilo, o Senhor me revelou, o Senhor disse-me, eu já creio na vitória, eu já sei que Deus vai fazer. Você desperta a atenção de muita gente a perguntar assim, por que só ela? Por que só ela? Por que Deus só ouve ela? Você vai despertar até pode despertar a ira da sua própria mãe, do seu próprio pai, do seu próprio irmão. Amém? Então é bom que quando Deus fala contigo, você se cala. Você cala, você fecha a boca, você começa a tratar o teu emocional, você começa a buscar mais Deus, você começa a escolher melhor as suas amizades, se estar num ambiente profético que contamina o seu ser, você fica em estado de alerta, em estado de prevenção. Quem está em prevenção, ele está em alerta contra o inimigo, não permite que o inimigo, porque assim, quando a resposta vem do céu, os inimigos, as regiões celestes dão conta que Deus visitou fulano, eles dão conta. Então começa uma guerra no mundo espiritual. Então já basta essa guerra no mundo espiritual para você ter que arranjar mais uma guerra aqui no mundo físico com a sua boca. Foi o que o José disse. Deus mostrou-lhe coisas, sonhos, e ele arranjou uma guerra no físico. E a guerra no físico foi terrível, que Deus não podia fazer muita coisa senão permitir que ele fosse preso, que ele passasse por um processo até aprender que ele não deve dizer, não deve falar, não deve se gabar com as coisas que o Senhor mostra a priori. Então, personalidade. Não tenhas uma personalidade dúbia diante das promessas do Senhor. Amém? Não tenha uma personalidade. Não fica uma pessoa assim muito emocionada. E cria a oração. Nunca deixe que alguém tenha o privilégio, através de uma porta que você abriu, de zombar do teu Deus. Sim, porque nós abrimos portas, depois as pessoas vão zombar, dizer, olha, ela disse que sonhou e tal. E está onde o sonho? Estão a zombar de Deus. Por quê? Porque você não acatou a estratégia divina, você não fez a coisa certa, você não se procedeu de maneira certa e o diabo teve a oportunidade de blasfemar o nome do seu Deus. Trago-te esta palavra. O Senhor lhe abençoe rica e poderosamente. Amém. Como lhe pedi, partilhe por favor este vídeo, vai ali no coraçãozinho, assista ao vídeo, e para que o TikTok, para que o YouTube entregue a maior parte das pessoas este vídeo. Deus abençoe rica e poderosamente, e numa próxima oportunidade estaremos juntos. Que o seu dia seja realmente uma bênção. Amém? Em nome de Jesus. Paz e graça. O Senhor abençoe.